A gente vai ter uma rápida conversa para finalizar alguns conceitos importantes no nosso curso que ainda estão em abertos, né? Principalmente os que envolvem a homeostase redox. E, em especial, a gente vai ver como é que ela está envolvida com a heterogeneidade do tecido adiposo. Então, aqui é um ponto em que a gente vai relacionar praticamente tudo que a gente viu até agora, principalmente toda aquela nossa longuíssima jornada a respeito do metabolismo, da bioenergética e de todos os processos de regulação neuroendócrina do metabolismo. Em alguns momentos, eu já comentei para vocês onde pode acontecer a geração de espécies reativas de oxigênios, né? Pontualmente nos processos, eu sempre mencionava. O tecido adiposo, ele na prática, ele não é um tecido só, ele é constituído pelo adipócito, mas o adipócito em si tem uma grande variedade de possibilidades de fenótipos, de como é esse tecido, esse adipócito, que vai formar, que vai proporcionar características distintas a diferentes tecidos adiposos mesmos, que a gente chama de colchins ou de porções do tecido adiposo. Tudo isso é caracterizado de acordo com diferenças nas características do seu adipócito predominante. É aí que entra aquele conceito do adipócito branco, marrom, bege, pink, né? O rosa também, a gente vai falar um pouco. A gente vai entender como é que a homeostase redox está envolvida com essa diferenciação, como é que um adipócito que é para formar um determinado tecido, né, que é o tecido adiposo, ele pode sofrer o processo de browning, né, de escurecimento, ou ao pé da letra, amarronzeamento. E o que que decide se esse adipócito vai ser do tipo branco, marrom, se ele vai passar de um para o outro, ou se ele já vai se diferenciar a partir de uma célula tronco, né, se ele já vai se diferenciar em um desses dois tipos. A gente vai entender como processos metabólicos dentro daquela célula, e que se eu estou falando de uma célula metabolicamente ativa, sempre irá envolver uma homeostase redox ali dentro, e em função de uma certa adaptação a esses processos, processos tais que a gente já entendeu que eles respondem a estímulos metabólicos correspondentes a demandas metabólicas, né? A gente já está cansado de falar isso. Consequentemente, a homeostase redox irá constituir um intermédio, uma forma de sinalizar para aquele adipócito se diferenciar, ou um momento que ele já está diferenciado, dele mudar, inclusive, dele mudar de fenótipo, dele passar de uma característica mais para o adipócito branco, passar mais para o adipócito marrom. Então a gente vai entender alguns desses mecanismos hoje. O panorama que a gente vai seguir já é bem conhecido de vocês. A gente vai acrescentar mais. É aquela história das camadas da cebola, né? A gente vai formando essa cebola, aumentando as camadas desse conhecimento dentro de um conteúdo que vocês já conhecem, que a gente já falou a respeito. Então, nas aulas passadas, a gente estava sempre vendo como o adipócito é bastante metabolicamente ativo, como ele sofre adaptações, ele responde esse metabolismo que está acontecendo dentro dele, seja em função de regular a sua própria síntese, ou seja, síntese de triacilgliceróis e de proteínas e aproveitamentos para isso que acontece dentro desse adipócito. A gente viu como esse fenômeno responde, como ele é regulado, e a gente também viu como é que o catabolismo dessas estruturas, né, o recrutamento do triacilglicerol, que vai liberar glicerol e ácido gráfico, que vão ser aproveitados para os processos de metabolismo energético, a gente viu como isso é bastante regulado, e a gente viu as reações químicas disso também, né? E o que é que isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje? Essa adaptação mediante a esse estímulo constante, imagina que um adipócito, à medida que ele vai sofrendo mais um tipo de estímulo do que outro, por exemplo, ele vai se adaptar como qualquer célula do organismo. Isso aqui não é uma capacidade única do adipócito. Qualquer célula do organismo se adapta mediante ao estímulo que está recebendo.
No caso do adipócito, a resposta adaptativa a isso vai ser o quê? Pode vir a ser o quê? Uma predominância maior de uma característica de um adipócito branco ou uma predominância maior de características de um adipócito marrom. Então, a gente vai entender como é que essa resposta dentro desse metabolismo ativo desse adipócito acontece e como é que o estado redox, como é que a homeostase redox está envolvida nisso. Uma vez que esse metabolismo é regulado dentro desse adipócito, a gente já viu, vocês viram bastante isso com a Cassiane também, esqueci de mencionar, né? Como vocês viram essa função ativa endócrina do tecido adiposo como órgão endócrino, hoje na ciência, essa visão mais emergente do tecido adiposo refere-se a ele como, na verdade, um órgão endócrino, porque ele promove essa interação funcional entre todos os sistemas, né, através dessa sua função endócrina e imunológica também. Tudo isso responde a esse metabolismo ativo, gera essa adaptação para o quê? Para ter uma função ativa mais apropriada àquele estímulo que está sendo constante. À medida que isso vai acontecendo, a geração de espécies reativas de oxigênio será alterada, e se altera-se geração de espécies reativas de oxigênio, todo o sistema que envolve, que é envolvido por ele, que é justamente a homeostase redox, vai envolver sistemas antioxidantes, sistemas de tamponamento, sistemas detoxificantes do potencial reativo, que a gente vai já ver a respeito rapidamente dessas espécies reativas de oxigênio, para o quê? Para minimizar ou otimizar, né, a capacidade que essas espécies ativas têm de causar estresse oxidativo, que é quando o potencial de oxidar estruturas dessas moléculas tem essa capacidade de oxidar, já que elas são instáveis, elas oxidam, elas podem desencadear um estado de que a gente chama de estresse oxidativo, que é justamente a esse estado que essa célula está se adaptando. Ela está constantemente se adaptando ao que a gente chama de desafio redox, que envolve a restauração de momentos de estresse oxidativo. Isso é o homeostase redox. Esse estresse oxidativo que pode gerar danos às estruturas do DNA, a proteínas, a lipídios de membrana. Então, para manter a funcionalidade dessa célula metabolicamente ativa, ela tem que ser capaz de manter a sua homeostase redox. Dentro dessa capacidade de manutenção da homeostase redox, essa célula se adapta. Ela se adapta enquanto adipócito marrom ou adipócito branco. E isso também envolve a própria capacidade dessas espécies reativas de oxigênio em sinalizar, ou seja, é como se elas fossem mensageiros também, elas sinalizam tanto a respeito do estado redox dessa célula, como desencadeiam processos intracelulares que respondem a essa sinalização proveniente dessas espécies reativas de oxigênio, que a gente sempre vai chamar de Eros ou de ROS, que é do inglês, certo? Espécie reativa de oxigênio é Eros ou ROS também, ROS, que sinalizam justamente informando para essa célula o quê? Ó, célula, está na hora de você alterar seu crescimento, sua diferenciação e sua capacidade regulatória do seu metabolismo, porque você está respondendo muito a esse estímulo, você precisa se adaptar a isso. Então, as próprias espécies reativas de oxigênio promovem essa sinalização. Então, isso é um ciclo, né? Por isso que se trata de homeostase. Homeostase sempre é algo tônico, nunca é algo que tem um início e um fim a que se chega. O conceito da homeostase é justamente a busca por algo, né? Não é algo em si. A homeostase não é uma coisa pela qual se busca, não é algo que está tentando se chegar lá. A busca por se chegar lá é a homeostase. É um equilíbrio que nunca irá acontecer. Acontece quando a gente morre, né? Quando o organismo está morto. A homeostase é um processo tônico, basal, em que estímulos estão gerando respostas e respostas alteram estímulos e processos intracelulares e assim por diante. Voltando a respeito de características distintas entre os adipócitos, o adipócito branco, a gente já tem mencionado a respeito, né, ele tem essa característica de servir mais como estoque energético dentro de todos aqueles processos que a gente viu naquelas aulas
sobre o metabolismo energético, que vocês tiveram comigo nas aulas passadas, e é o adipócito branco que tem uma maior capacidade endócrina, como vocês viram com a Cassiane também. Esse adipócito branco é basicamente quem predomina na constituição do tecido adiposo, que a gente chama de tecido adiposo branco, que dependendo da espécie, pode ter uma distribuição bastante diferenciada pelo corpo, né? Como, por exemplo, no corpo humano, existem, mesmo tudo sendo adipócito branco, tudo sendo tecido adiposo branco, a gente já vê uma diferença baseada na localização desse adipócito branco, desse tecido adiposo branco formado por ele também, seja subcutâneo, seja visceral, seja um subcutâneo glúteo-femoral, seja epicardial ou mesentérico, já seria uma diferença entre os tipos viscerais, uma diferença entre os tipos subcutâneos. Por exemplo, entre os tipos viscerais, a gente já vê diferenças entre o mesentérico, entre os viscerais mais profundos ainda, mais intraperitoneais, ou subcutâneo. A gente já vê algumas diferenças entre subcutâneos mais profundos, subcutâneos mais superficiais, e assim por diante. Que diferenças são essas, gente? Justamente essa capacidade metabólica de responder a estímulo para o metabolismo, tanto para se constituir como adipócito, quanto para liberar, quebrar triacilglicerol. Na nossa área, o que é que a gente costuma, como é que a gente costuma separar esse tecido adiposo? Em três grandes grupos, né? Basicamente, subcutâneo, retroperitoneal e perigonadal, que é um tecido adiposo bem característico ao redor das gônadas. Isso porque, gente, a nossa área é experimental, né? A gente, para entender esse tecido adiposo, a gente não lida com tecido adiposo de humanos, né? A gente lida com tecido adiposo de animais experimentais, e nesses animais essa divisão é bem distinta, é bem característica. Inclusive o tecido adiposo perigonadal, que no humano já não seria bem dessa forma, ok? Eles diferem basicamente com relação a que características? Basicamente a sua capacidade de fornecer essa fonte lipídica, né? Essa capacidade de ser um estoque, de ser uma fonte de lipídio e de responder à demanda por essa fonte também. A gente já sabe como é que essa resposta acontece aqui dentro, né? Acredito que vocês lembrem disso. Então, essas características vão mudar um pouco ou bastante de um tecido para o outro, de um tipo de tecido adiposo para o outro. A sua capacidade de contribuir para a manutenção da sensibilidade à insulina. A gente viu já nas aulas passadas como é que um adipócito responde à ação da insulina e contribui para a manutenção da sensibilidade a ela. E como vocês viram com a professora Cassiane, a capacidade endócrina desse tecido, a sua sinalização endócrina também varia de uma região para outra, de um tipo de tecido adiposo para outro. Basicamente, o adipócito branco ele é formado por essa gotícula de lipídio. Isso aqui é uma microscopia real de um adipócito cortado, visto real no microscópio eletrônico. A gente vê que as organelas dessa célula, elas ficam meio que espremidas, né, todas na periferia. Aqui que se encontra o pouco de mitocôndrias que essa célula tem. A gente vai ver como isso é uma importante diferença, a quantidade de mitocôndria e as outras organelas. O núcleo mesmo, o núcleo não é central, ele fica espremido aqui para a periferia mesmo, enquanto a maior parte da área dessa célula adipócita branca é feita por essa gotícula enorme, única, de lipídio, que é onde está o triacilglicerol. Isso é um adipócito branco bastante característico. E é nesse adipócito branco que acontece isso aqui, gente. Não que nos outros tipos não aconteçam, mas a partir daqui a gente vai ver um pouco dessas diferenças. Eu não vou mais falar com vocês quais são todas essas enzimas, né? Vocês não aguentam mais a gente falar a respeito dessas lipases aqui, da capacidade desse adipócito tem de responder ao estímulo adrenérgico para o quê? Para catabolizar nesses processos catabólicos, liberar ácidos graxos livres e glicerol. Então, o adipócito branco ele tem uma maquinaria funcional para responder dessa forma bastante desenvolvida, o que vai ser diferente de um adipócito marrom, por exemplo. E
algo que a gente sempre vai comparar também é a função mitocondrial. A quantidade de mitocôndrias e a capacidade mitocondrial total de um adipócito branco não é a coisa mais importante do mundo para ele. Por quê, gente? Porque ele não utiliza tanto, ele não precisa tanto da fosforilação oxidativa, que seria, isso aqui é mais interessante quando os próprios ácidos graxos estão sendo utilizados nos processos de bioenergética. Não é o caso aqui. O caso aqui é liberar esse triacilglicerol, né? Então, a mitocôndria pode ter a sua função reduzida, a quantidade daquelas enzimas mitocondriais, daqueles transportadores mitocondriais, é tudo reduzido, a quantidade total dentro de um adipócito branco, certo? Então, a gente vai basicamente falar, na verdade, entre dois grupos principais, que é o quê? O tecido adiposo mais externo, né, que é mais para fora, o subcutâneo, e o mais interno, mais profundo, visceral. A gente dividindo, pegando todos esses compartimentos aqui e separando o que é mais visceral, o que é mais subcutâneo, a gente consegue ver como eles têm essa capacidade distinta. Por exemplo, o visceral é o que tem uma capacidade de sinalização endócrina mais pronunciada, diferente do subcutâneo. Ela tem o adipócito do tecido adiposo mais interno, mais visceral, ele tem uma capacidade de secretar aquelas adipocinas maior. Então, se ele tem essa capacidade maior, a gente já começa a entender como a participação dele na integração dos sistemas, principalmente com relação ao estado nutricional e metabolismo, a participação dele é mais ativa, é mais importante. Não que todos são importantes, né, na verdade, mas ele já tem esse destaque. Inclusive, uma outra evidência disso é a comunicação dele via sistema porta-hepático. Aquele sistema porta, que é uma espécie de desvio, né, para uma circulação local ali para o fígado, ele tem contato, ele consegue secretar diretamente suas adipocinas no sistema porta-hepático. Então, isso já é uma pista para a gente entender como a participação dele com relação a integrar as respostas metabólicas do organismo já deve ser mais ativa, uma vez que o fígado, né, se o fígado está ali, então é ele que participa de forma mais ativa também com vários eventos que regulam o metabolismo energético, principalmente nos momentos interdigestivos. Então a gente já começa a supor a importância do tecido adiposo visceral nesses processos. Então, saindo agora dessas regiões, né, do tecido adiposo branco, indo para o adipócito marrom, a gente já conhece qual é a principal característica do tecido adiposo marrom, que é o quê? A sua capacidade termogênica. O tecido adiposo marrom, que até certo tempo atrás se imaginava, até anos atrás se imaginava que no humano a importância dele fosse só durante os períodos de recém-nascido, principalmente para a sobrevivência ao frio, né? Hoje já se sabe que em todo o nosso desenvolvimento ao longo da vida já se diferencia esse tecido adiposo marrom, inclusive em regiões mais distintas em que ele já se encontra. Principalmente no animal experimental, nos roedores, essas regiões a gente já consegue destacar de forma bem clara, onde é que tem mais ou menos predominância do adipócito marrom, dos adipócitos marrons. O que todas as espécies parecem ter, gente, em comum com relação à disposição desses adipócitos marrons é que eles sempre se encontram mais perto da região cervical e supraescapular, tanto nossa quanto dos roedores e dos outros animais também. O meu trabalho de mestrado, eu tive como avaliar uma mudança na quantidade de tecido adiposo marrom de roedores, né, de ratos Wista, e deu para perceber uma alteração bastante proeminente de tecido adiposo marrom que se localiza nessa região supraclavicular, na verdade. Supraclavicular fica escondida aqui, mas a gente consegue retirar e pesar esse tecido, inclusive. Então a gente vai entender como é que essa dinâmica, como é que esse organismo decidiu
responder se ele vai ter mais ou menos tecido adiposo marrom nessas regiões, qual foi o gatilho, o que estava acontecendo nessas células que fizeram elas serem o que elas são, tecido adiposo marrom. E isso envolve adaptação metabólica e homeostase redox. É um conteúdo, gente, vocês não vão encontrar em livro, certo? Isso aqui já é algo bem recente na ciência, que a gente fala é de 10 anos para cá, né? Mas que ainda não está dentro do conteúdo da fisiologia ou da biologia de forma geral nos livros, textos, é algo que está em construção ainda pela ciência. Inclusive, a gente estuda isso no nosso laboratório, né? Nas nossas pesquisas, entender como é que tudo isso acontece. O tecido adiposo marrom, a gente já vê que não tem aquela gotícula única de lipídio, ele tem várias gotículas menores de lipídio, então raciocinem comigo. Se esse adipócito não tem uma única gotícula gigante que ocupa praticamente o adipócito todo, na verdade ele tem várias gotículazinhas menores e ele tem muito mais mitocôndrias, essas organelas aqui que tem esses risquinhos dentro. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Isso aqui é mitocôndria. A gente já começa a entender que pela organização morfológica, pela morfologia dessa célula, a gente já pressupõe o que é que ela tem de diferente. A gente já pressupõe que a importância dela não é em constituir um estoque lipídico. E, além disso, ela tem mais mitocôndrias. Se ela tem mais mitocôndria, ela tem uma capacidade oxidativa maior. Não é à toa, gente, que esse adipócito tem uma capacidade de termogênese. Porque, recapitulando rapidamente, só redirecionando para o que a gente falou lá na bioquímica, lá na cadeia transportadora de elétrons, lembra que a gente falou das proteínas desacoplantes ou desacopladoras que proporcionam a capacidade de aproveitamento daquele gradiente eletroquímico que gera energia potencial, que é aproveitada na cadeia transportadora de elétrons, que fica na mitocôndria, para que tudo isso não seja aproveitado somente pelo ATP, na verdade, mais da metade, ou cerca de 60% disso é aproveitado para termogênese. Se aqui tem mais mitocôndria, então é porque a capacidade termogênica proveniente dessa função mitocondrial é bem mais pronunciada nesse tipo de célula. Uma coisa leva a outra. E é isso que acontece dentro desse tecido adiposo marrom, dentro desse adipócito marrom. A gente já viu esse gráfico em outras aulas, né, várias vezes. Se ele não tem tanto estoque lipídico armazenado, como é que ele responde? Ele responde de um jeito distinto ao do adipócito branco. Ele responde, a resposta dele, ele também responde àquele mesmo estímulo adrenérgico, ele tem o mesmo receptor beta-3, ele tem as mesmas lipases, né, aquela HCl, a lipase sensível ao hormônio, ativado pela perilipina, é a mesma cascata de sinalização. A diferença é que lá no adipócito branco, a resposta a essa sinalização é o quê? Quebrar triacilglicerol. É uma resposta de lipólise. Aqui, gente, essa resposta de lipólise também vai acontecer, mas ela não acontece em função de liberar ácido graxo livres e glicerol para a corrente sanguínea. Libera algum? Libera, claro, porque triacilglicerol vai ser quebrado. Se triacilglicerol vai ser quebrado, então alguma liberação de ácido graxo livre e glicerol vai acontecer. Porém, como essa célula aqui, ela já tem mais mitocôndrias, ela já é diferenciada dessa forma, ela tem uma função mitocondrial total muito maior mesmo que um adipócito marrom, ela vai ter mais os CPs, ela tem mais capacidade de aproveitar o quê? O próprio ácido graxo livre que é liberado em resposta a esse estímulo adrenérgico vai ser aproveitado dentro dela mesma para alimentar o que, gente? Aquele processo de fosforilação oxidativa que é alimentado pela beta-oxidação. Tudo isso a gente já viu nas aulas passadas. Ela tem uma maior capacidade de aproveitar o próprio ácido graxo livre para proporcionalmente alimentar a função mitocondrial. A resposta disso, gente, é o que? Calor. Por isso a grande capacidade termogênica desse adipócito. Porém, essa capacidade não fica aqui. Lembra que eu sempre falo para vocês das consequências metabólicas sistêmicas quando a gente produz mais calor?
A maior produção de calor, gente, por si, acelera o metabolismo. Se acelera o metabolismo, começa que o tecido adiposo branco começa a ser mais ativado também. As gorduras, em geral, serão mais catabolizadas também, porque aqui o metabolismo está se acelerando. Circulação também vai aumentar, a frequência cardíaca, débito cardíaco, tudo isso só é afetado pelo processo de termogênese. Então a gente tem que ter essa visão ampla e a participação do adipócito marrom em contribuir na aceleração, no aumento da taxa metabólica basal devido à sua capacidade termogênica também. Então, essa inter-relação aqui é o que eu acho fantástico. Não é à toa que eu gosto de, que é isso que eu pesquiso, né? Porque realmente é o que eu vejo que vai trazer mais respostas para a nossa área da ciência a respeito da regulação do metabolismo. Já existem técnicas visuais mesmo, com humanos, que a gente pode marcar a predominância de adipócitos marrons, na verdade a predominância de mitocôndrias e de proteínas das mitocôndrias presentes nos adipócitos marrons, já que ele tem mais, né? A gente consegue marcar isso e vejam só na exposição ao frio, como aumenta essa marcação. Olha, onde ele começa a se acumular mais tecido adiposo marrom, ele começa a se diferenciar mais. Então a gente começa a entender que existe uma capacidade de plasticidade do nosso tecido adiposo. De alguma forma, uma predominância em um estado metabólico em que um tecido adiposo branco vai ter a sua capacidade de ser um estoque energético vai ser maior e a gente vai ter algum estado metabólico e nutricional desse organismo em que o tecido adiposo vai aparecer maior a capacidade agora do tecido adiposo marrom em aumentar esse metabolismo basal, em estimular essa taxa metabólica basal. Então, é como se fosse um intercâmbio entre um tipo de tecido e outro. Estocar mais ou queimar mais. Estocar mais ou queimar mais. Sempre partindo de um para o outro. Na forma de um, estimular o outro. E assim por diante. No processo de Browning, que a gente chama de um tecido adiposo branco, passar-se a ter mais características de um tecido adiposo marrom, que até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, não se sabia que isso acontecia, porque a gente sabe que um tecido, a célula tronco, que vai se diferenciar e vai virar um adipócito, gente, ela já tem um destino certo a partir do momento que ela passa a existir. A partir do momento que o organismo começa a fazer alguma célula tronco, ali já existe uma sinalização no nível genômico mesmo, que vai determinar se aquilo é uma célula tronco para adipócito branco ou para adipócito marrom. Inclusive, as células tronco que já estão predestinadas a serem adipócitos marrons, são praticamente iguais, é como se fosse quase a mesma, o que vai mudar é a ativação de o que vai vir a ser, gente, fibra muscular. Aquelas células satélites são bem parecidas, não é à toa que o adipócito marrom tem uma alta capacidade oxidativa, assim como a fibra muscular, consequentemente, uma parecida capacidade termogênica também. Não é à toa que a origem no nível de célula-tronco é bem parecida entre um adipócito marrom e uma fibra muscular. Porém, o que se descobriu de alguns anos para cá é o quê? Que um adipócito já diferenciado, ele já é um adipócito branco, ele pode sofrer estímulos que levam a adaptações que os fazem começar a ter mais características de adipócito marrom, que é o que, gente? Diminuir essa sua capacidade de ser um estoque energético. Então, ele começa a apresentar menores gotículas lipídicas e mais difusas e aumentar a expressão de todas as proteínas das mitocôndrias, aumentar a biogênese mitocondrial, aumentar a sua capacidade termogênica devido a isso também. O que é demonstrado aqui, nessa microscopia eletrônica aqui embaixo, a gente tem deixa eu ver se dá para aumentar. Coloquei também. Aqui entre um adipócito e outro, a gente percebe que começam a aparecer alguns adipócitos. Isso aqui é uma região, gente, de tecido adiposo branco,
Mas entre um adipócito e outro, adipócitos claramente do tipo adipócito branco, começam a surgir alguns adipócitos que não é exatamente branco, não é ainda um adipócito marrom, mas que é meio que aqui, ó, entre um e outro, esses mais apertadinhos aqui, a gente começa a ver aparecer alguns adipócitos amarronzados, por isso que a gente chama do processo de Browning. Eu tive uma co-orientadora que pesquisou, que trabalhava com tecido adiposo marrom ali ainda nos anos 90, onde se não tinha se ainda definido essa capacidade de um adipócito se transformar em outro, que se imaginava que isso aqui fosse sangue mesmo, ou que fosse alguma outra coisa que trouxesse essa coloração diferenciada. Muita gente tinha dúvida, peraí, o que é que está acontecendo aqui nesse adipócito? Por que, que ele está já com a cor diferente? E por que, que ele está menor? Por que, que a gotícula de lipídio dele é diferente? Hoje a gente já sabe o que é que está acontecendo aqui nessa região que é de predominância de adipócitos brancos, mas entre eles começam a acontecer algo bastante interessante, que é esse processo de browning. Existe também hoje já é característico também no processo de lactação alteração de alguns adipócitos brancos em um tipo de adipócito mais que começa a adquirir uma cor rosa, arroseada, né? Por isso que chama de tecido adiposo marrom, desculpe, tecido adiposo pink, que está envolvido na capacidade secretora dessa região. Ou seja, é uma região de predominância de adipócitos brancos também, porém, alguns deles passam a ficar com essa característica de ser um pouco rosa, porque eles vão ter uma irrigação diferenciada ali, eles mudam a sua capacidade de estoque energético e eles influenciam na contribuição daquela capacidade secretora para a lactação próximo aqui ao ducto secretor do processo de lactação também. Então, é bem específico desse momento biológico, digamos, desse organismo que é do processo da lactação. Que é algo parecido com o Browning também, mas nesse caso aqui não é em função de aumentar a sua capacidade termogênica, em sim aumentar a sua contribuição na lactação. Então, voltando para a questão do Browning, ou escurecimento, amarronzeamento, né, a gente vai entender como é que uma adaptação a estímulos metabólicos fazem com que esse adipócito se adapte. E onde que a homeostase redox está inserida nisso?